Então, bem, gente, boa noite. Vamos começar revisando o que nós já fizemos. Eu vou compartilhar meu PowerPoint aqui com vocês, do que nós já fizemos até agora, né? Ou seja, que nós discutimos nessas aulas sobre utilitarismo. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Então, bem, a gente vai começar aqui a nossa aula hoje na parte em que os utilitaristas se defendem das críticas, né? Mas para que a gente lembre, né, do que a gente já discutiu, eu vou voltar lá no primeiro slide e fazer uma breve sumarização, certo? A gente ressaltou as principais características do utilitarismo clássico, né? Nós nos focamos em algumas delas, lembrem-se que há pelo menos 10 teses distintas envolvidas numa tese utilitaristas e que elas são logicamente independentes uma das outras. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque, relevantemente, uma das respostas às críticas é mudar algum tipo de consequencialismo, que é o consequencialismo de ato, que o Jeremy Bentham aceitava, para um consequencialismo de regra. Então, são essas daqui as teses principais que estão em discussão, que é a tese do correto, ou uma teoria do correto, que é a teoria consequencialista, que defende que a moralidade das ações depende exclusivamente das suas consequências, ou seja, as propriedades normativas de uma ação estão ligadas às suas consequências. Então, ou em outras palavras, o certo e errado depende das consequências. Depois a máxima agregação, que é uma mistura do maximacionismo com o agregacionismo, que defende que as ações, as consequências de uma ação importam somente na medida em que envolve uma maior ou menor felicidade dos indivíduos. Claro, menor felicidade, elas são proibidas ou imorais, e maior felicidade são as obrigatórias, certo? E a gente tem a imparcialidade universal, isso deu muito problema, a gente já viu, né, que a felicidade de cada um é igual e que todos contam como um e não por mais do que um, ou seja, não importa se ele é perto de você ou se ele é longe, a felicidade das pessoas contam igual. E, é claro, uma tese acerca da natureza da própria felicidade, que é a tese hedonista, né, que felicidade é igual presença de prazer, né, e só isso é bom em si. A gente viu a história de John Stuart Mill, seus principais trabalhos, né, e as diferenças entre a teoria do Mill e a teoria do Bentham. Né? Uma delas é que o hedonismo do Mill é qualitativo, que ele defende que há prazeres de classe superior e prazeres de classe inferior, enquanto Bentham só ligava ou só dava importância à quantidade de prazer. Né? Então, não importava se os prazeres tinham qualidades diferentes. Então, lembrem que para o Mill não é imoral ter prazeres inferiores, na verdade, tudo bem com isso, né? Só que você vai ter menos felicidade se só desfrutar desse tipo de prazer, porque os prazeres superiores geram muito mais felicidade, né? Então não importa quantos do inferior você tiver, né? Quando você for comparado com uma pessoa que tem prazeres superiores, você vai ser mais infeliz que essa pessoa. O que nos leva a uma segunda característica da concepção de felicidade, do Jeremy Bentham e John Stuart Mill, e de consequencialistas e hedonistas subsequentes, né, até hoje, que felicidade aceita grau. Né? Então, ou seja, alguém é mais feliz ou alguém é menos feliz, em alguma parte de sua vida. Não há a felicidade com A maiúsculo, ou seja, uma vida repleta só de felicidade. Então, pelo menos não do ponto de vista desses filósofos. Segunda diferença que nós vimos é que o consequencialismo muda, né? O do Bentham avalia atos e o do Mill avalia regras que avaliam atos. Né? Então, John Stuart Mill defendeu, pelo menos a maior parte dos intérpretes assume que o John Stuart Mill defendeu, né, um utilitarismo de regra, porque ele assumia uma tese consequencialista de regra. Então, lembre, quando eu falo utilitarista de regra, estou querendo dizer que o filósofo ou pensador assumia um tipo de consequencialismo específico e funciona mais ou menos assim, né? O do Bentham, o raciocínio moral é que o princípio da utilidade avalia diretamente atos particulares, e o do Mill é que o princípio da utilidade avalia regras, ou seja, se todo mundo seguir aquela regra, o que acontece, e essas regras são aplicadas em atos particulares.
certo? Então, nós temos um ato particular, por exemplo, se eu estou perante uma decisão moral que eu preciso matar um inocente, e eu vou pensar se é moralmente correto matar um inocente ou não. Para o John Stuart Mill, você não precisa pensar nisso, você só tem que seguir a regra, não mate pessoas inocentes, né? E tudo bem. E se todo mundo seguir essa regra, a felicidade geral vai aparecer, ou seja, nós vamos maximizar a felicidade no final. Então, essas regras morais, elas funcionam como um corta-caminho do raciocínio moral, porque em várias, obviamente, em várias situações, nós não temos tempo de fazer todo esse raciocínio de qual seria a ação melhor a ser tomada. Envolve muita coisa. Então, a gente encurta o caminho dessa forma. Depois nós enunciamos o princípio da utilidade de John Stuart Mill e começamos com os problemas, né? Então, os problemas atacam três partes da teoria, que é a teoria do valor, ou seja, a teoria que explica a natureza da felicidade, que é o hedonismo, e nós vimos dois exemplos, que é o exemplo do falso amigo, que parece que é ruim, então, o falso amigo, mesmo que isso não te cause dor ou desprazer, né? E também que vemos o exemplo da pianista acidentada, que parece que a condição de não poder tocar piano é ruim em si, e não se ela causa o desprazer. Né? Então, parece que o utilitarismo hedonista inverte a explicação das coisas que são ruins. Tá? Então, o primeiro conjunto de crítica questiona se só o prazer é a única coisa boa em si. Né? E depois nós vamos para o ataque à segunda grande tese que o utilitarismo aceita, que é o consequencialismo, e nos perguntamos se as consequências são a única coisa que explica, né, ou que define, melhor dizendo, atos moralmente errados ou atos moralmente corretos. E defende-se que, por exemplo, requerimentos de justiça, ou seja, tratar as pessoas com equidade, fazer uma distribuição equitativa de bens, não podem gerar as boas consequências em algumas situações. Ou seja, os requerimentos de justiça e de geração de boas consequências nem sempre coadunam. E isso é um grande problema, porque o utilitarismo, se fosse empregado dentro de visões políticas ou de filosofia política, se vocês preferirem, não traria ou não revelaria nossas intuições de justiça. O mesmo ocorre com direitos. Nem sempre respeitar direitos gera as melhores consequências em um ato particular. Então, a gente poderia, segundo os críticos do utilitarismo, quebrar direitos em algumas situações particulares, pelo menos. Isso quer dizer que os direitos são moralmente opacos. O que isso quer dizer, no final das contas, que você nunca pode usar um direito como justificativa moral última para requerer ou refrear a ação de alguém. Então, os direitos, no final das contas, não servem de nada se a quebra deles gerar as melhores consequências. Então, de novo, há um descompasso entre gerar as melhores consequências e coadunar com respeito dos direitos. E depois, por fim, a gente viu o problema das razões passadas, que envolve vários casos, mas a gente se focou nas promessas, onde parece que se manter as promessas não traz as boas consequências, a gente então poderia quebrar essas promessas, mesmo que seja por um aumento insignificante de felicidade, né? Mas o grande problema é que promessas são espécies de contratos, né? Nós criamos obrigações quando nós as fazemos, e mais do que isso, nós geramos expectativas legítimas nas pessoas que são objeto das nossas promessas. Então, quebrar promessas não parece ser uma coisa que nós podemos fazer de qualquer jeito. Na verdade, se todo mundo quebrasse as promessas, né, o jogo social das promessas, sociomoral das promessas desapareceria. Né? Se todo mundo quebra promessa, então não faz sentido em fazer promessas. E é claro, por último, mas não menos importante, se ataca o requerimento da total imparcialidade e neutralidade do agente. Então, lembrem-se que para um consequencialista utilitarista, né, não criar as melhores consequências não envolve, às vezes, criar as melhores consequências tanto para você quanto para as pessoas próximas a você. Né? Por quê? Porque criar as melhores consequências, às vezes, não envolve gerar prazer em nós mesmos ou nas pessoas próximas a nós. Né? E isso é imparcialidade total, porque todo mundo conta igual, não importa se é de perto ou se é de longe. Né? E nós vimos que isso pode ser uma exigência excessiva,
né, demais. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de várias coisas da nossa vida para beneficiar terceiros que nós desconhecemos ou que não tem nada a ver com a nossa vida, não estão relacionados com as nossas vidas, e isso parece ser problemático, porque nós queremos cultivar a nossa vida. Né? E isso, no final das contas, destrói a nossa individualidade e acaba com a nossa liberdade. Então, nossas vidas deixam de ser significativas, e singulares, porque nós não podemos mais escolher fazer as coisas que nós desejamos fazer, porque nós temos agora que viver para o benefício de terceiros. E, é claro, o problema dos de perto e os de longe, né? Então, lembrem-se que esse problema quer dizer, está relacionado com os nossos relacionamentos pessoais, afetivos ou substanciais, né? Não é qualquer relacionamento pessoal, é aquele que a gente nutre, certo? Amor fraternal, né? Ou amor romântico, se vocês preferirem, e o utilitarismo exige que nós tratemos essas pessoas no nosso círculo de amor, né? Nosso círculo familiar ou de amizades, da mesmo modo que a gente trataria um desconhecido. E lembrem que eu criei esse exemplo do nosso filho, nosso suposto filho, o que se a gente daria para ele um curso de inglês, que vai trazer muitos benefícios, né, tanto presentemente quanto no futuro, ou doar essa quantia que nós vamos receber no nosso aumento salarial para os Médicos Sem Fronteiras vacinarem crianças na África subsaariana contra o sarampo, né, do ponto de vista utilitarista estritamente imparcial e neutro, né, aos agentes, é melhor salvar 1.000 crianças que estão em perigo de serem contaminadas pelo sarampo e terem uma morte horrível, né, do que pagar um curso de inglês para o seu filho, porque isso traz as melhores consequências. E é justamente aqui que nós paramos, né, nas críticas. Então, a nossa grande pergunta é como diabos, então, o utilitarismo se defende disso? Então, algumas estratégias de defesa. O Rachels, o James Rachels e o filho dele não esgotaram todas as estratégias de defesa, certo? Há várias outras estratégias, e algumas delas são melhores, outras são piores, certo? Então, nós vamos ver hoje, né? Hoje a aula vai seguir esse caminho. O nosso roteiro é esse. A primeira estratégia de defesa é que os exemplos que são criados contra o utilitarismo não refletem, né, a realidade, ou seja, que esses exemplos estão muito fora da caixinha e não tem nada a ver com a realidade, e o utilitarismo é uma tese muito comprometida com resoluções de problemas práticos. Então, nós vamos ver que o grande problema dessa defesa é que o utilitarismo não consegue garantir que sempre é o caso, ou seja, que sempre é o caso de que os exemplos, estão me pedindo para entrar aqui um minuto só, que os exemplos extrapolam a realidade. O que isso quer dizer é que, em algumas circunstâncias, talvez a gente tenha que fazer certas coisas que parecem moralmente erradas, porque essas coisas vão trazer as melhores consequências. Bom, depois a gente vai para a segunda estratégia de defesa, que é justamente mudar o tipo de consequencialismo, né, do consequencialismo de ato para o consequencialismo de regra. Então, já vou adiantar para vocês que aqui é só uma pincelada sobre o consequencialismo de regra. Há vários tipos de consequencialismo de regras, né, como também há mais de um tipo de consequencialismo de ato, certo? Mas esse tecnicismo não importa para a gente agora, importa entender a estratégia. A estratégia é contestar as críticas, mudando uma parte da teoria. O que isso quer dizer? Como as teorias que o utilitarismo aceita são logicamente independentes uma da outra, então você pode mudar uma parte dela sem perder a característica da tese ser utilitarista, né? Então, não é necessário para uma tese ser utilitarista ser consequencialista de ato. Ela precisa ser consequencialista, sim, necessariamente, mas ela não precisa ser de ato. Ela pode ser de regra, como John Stuart Mill parece ter defendido. Então, essa é a segunda estratégia. E essa segunda estratégia tem vários problemas. O primeiro problema é o que a gente chama tradicionalmente na filosofia moral de problema do colapso, ou seja, se a gente começar a abrir mão de certas características do utilitarismo de regra, porque ele também enfrenta, né, certas objeções, a gente acaba voltando para trás e se torna utilitarismo de atos também.
né? O segundo problema é o que a gente chama do problema da coextensão. Nessas soluções do utilitarismo de regra forem parecidas com o do utilitarismo de atos ou iguais a do utilitarismo de atos, então as teorias são indiscerníveis, elas são iguaizinhas, então elas são coextensivas, o que significa que elas têm o mesmo tamanho ou o mesmo poder de solução dos problemas morais. Então, isso é uma instância da objeção do colapso, né? Ou seja, a gente não precisa ser utilitarista de regras, porque ele dá a mesma solução do utilitarismo de ato, e isso é fazer teoria à toa e gastar pensamento à toa. A gente já tinha de ato, então para que teoria de regra? E, por fim, que é a objeção do culto às regras, que é a objeção de que, mesmo sabendo nós que uma regra vai gerar naquela situação particular uma consequência muito ruim, por que nós não abandonamos a regra, já que nós somos consequencialistas que querem maximizar a felicidade, ou seja, utilitaristas, por que nós não abandonamos a regra? Então, isso dá tons de irracionalidade às pessoas que tomam decisões numa regra que ela sabe que vai gerar más consequências. Por que dá tons de irracionalidade? Porque ela aceita a teoria mais geral de que as consequências boas é que importam para que façam um ato moralmente correto ou uma regra moralmente correta. E, por fim, a gente vai ver o ataque dos utilitaristas ao senso comum. Há duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é tentar mostrar que o utilitarismo tem certa coadunação com o senso comum. O que é o senso comum? São as nossas opiniões corriqueiras acerca do que é moralmente correto e do que é moralmente errado, né? Então, o utilitarismo se coaduna com essas intuições de forma mais geral, e depois uma crítica muito mais pesada é dizer de que o nosso senso comum não pode ser padrão de comparação, porque nós somos pessoas imorais, cheios de crenças falsas, e que no futuro, talvez, os nossos descendentes sintam vergonha da gente, porque a gente cometeu vários atos imorais. Então, esse é o caminho que nós estamos. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, né? Ou seja, até a gente chegar no final das críticas e começar a defesa do utilitarismo? Alguma crítica ficou muito obscura? Não? Se não, ok. Ótimo. Então, vamos seguir o nosso caminho, né? Então, primeiro, a gente vai contestar, né, as consequências. Então, reparem, quando os críticos falam assim, olha, as exigências de justiça, de respeito aos direitos ou de manutenção das promessas, elas são de natureza diferente daquelas exigências de gerar as melhores consequências, eles estão falando que há uma lacuna entre respeitar direitos, ser justo ou cumprir sua promessa, e gerar boas consequências. As duas coisas não casam, ou seja, as duas coisas não podem ser feitas ao mesmo tempo. Mas vocês vão ouvir isso talvez em alguma aula de economia ou de matemática, isso é um trade-off. O que é um trade-off? É uma palavra inglesa para dizer que em algumas circunstâncias você não pode ter duas coisas, porque assim que você tiver uma, você impossibilidade de ter a outra, e assim que você tiver a outra, você impossibilidade de ter a uma. Tá? Isso é um dos significados de trade-off, que eu não consigo traduzir para o português. Então, os utilitaristas, eles dizem que esses exemplos que mostram essa lacuna, né, são exemplos teóricos e não tem nada a ver com situações reais, práticas, onde a gente pode ir lá e aplicar o utilitarismo a resolver os problemas morais, né? Então, esses casos teóricos não refletem ou não refletiriam adequadamente, né, o que aconteceria na realidade. Então, por exemplo, quando a gente pega aquele exemplo do falso testemunho, né, onde a pessoa acusa um inocente simplesmente para parar uma onda de violência que está gerando muito dano, né, isso não reflete nem um pouco a realidade, porque prestar falso testemunho vai acabar gerando muito mais dano com frequência, né, do que não prestar falso testemunho. Então, o James Rachels, ele defende que, lá na página 121, a moral da história, né, é que, embora se possa pensar que seja possível acarretar as melhores consequências com tal comportamento, qual seja, né, de prestar falso testemunho, né, de fato a experiência ensina o contrário. A utilidade não funciona prendendo-se
pessoa inocente. Imagine que a gente faça disso um hábito, ou seja, que a maior parte das pessoas que vão testemunhar perante a justiça apresentem falso testemunho. Então, todo mundo sabe que quando você vai à delegacia ou, né, depor como testemunha em um tribunal, você tem um dever de falar a verdade e as pessoas exigem a verdade. Imagino que as pessoas quebrem esse dever, né? Elas não vão falar mais a verdade, muito pelo contrário, elas vão tentar ludibriar tanto o delegado quanto os juízes, o máximo possível, prestando falso testemunho. Se isso for frequente, no final das contas, a gente sabe que isso vai gerar muito mais dano do que benefício. Por quê? Porque as pessoas vão começar a perder a confiança nas instituições de manutenção da justiça, como nos tribunais, vão perder a confiança nas instituições de aplicação das leis, como a polícia e os delegados, vão perder a confiança, né, no seu círculo social, porque o seu círculo social pode te acusar de qualquer coisa a qualquer momento e assim sucessivamente. Se a gente começar a prender pessoas inocentes, a gente vai degringolar, ou seja, a gente vai ir para uma sociedade muito mais ruim, muito mais cheia de mal-estar, de sofrimento, do que bem-estar. Então, pensem, por exemplo, na ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira prendia pessoas por crimes moralmente irrelevantes, né? Eles eram crimes só a nível legal, não a nível moral. Então, se uma pessoa ofendesse, por exemplo, um chefe de Estado, um político importante, esse tipo de coisa, ela iria para a cadeia. O que isso começou a fazer? Começou a reprimir a liberdade de expressão das pessoas, começou a reprimir a liberdade de livre associação das pessoas e de livre pensamento. Sucessivamente, professores universitários ou de escolas começaram a se sentir pressionados e com medo de ensinar certos conteúdos e não outros, e aí todo mundo se sentia mais ou menos vigiado, e isso foi gerando mais infelicidade, porque as pessoas não poderiam mais fazer as coisas que pensavam ser relevantes para o bem-estar delas, né? Então, elas não poderiam tirar prazer de certas coisas. Então, se eu vivesse na ditadura militar, como intelectual e professor de filosofia, provavelmente a minha felicidade ia estar muito, mas muito prejudicada, porque eu não poderia fazer isso que eu estou fazendo agora, que é dar aula com a minha sinceridade intelectual, ou seja, falando o que eu realmente penso. Eu ia ter que rezar uma cartilha, que provavelmente eu discordaria, e isso ia gerar muita infelicidade. Então, assim, no mundo real, ficar prestando falso testemunho não promove as melhores consequências. É isso que argumenta a maior parte dos utilitaristas. Né? Então, o que os utilitaristas dizem? Falam assim, então, reparem, sociedades que a apreensão de pessoas inocentes é frequente, seja ela por um posicionamento político, porque ela pertence a um grupo social específico, porque ela tem uma cor de pele específica, porque ela tem um gênero específico, são sociedades muito piores do que aquelas sociedades onde pessoas inocentes não são presas. Então, em democracias saudáveis, as pessoas não são presas se não se prova a culpa dela. E é por isso que a gente tem um estratagema legal que diz que todas as pessoas são inocentes desde que se prove o contrário e não o oposto, né? Que todas as pessoas são culpadas desde que se provem inocentes. Então, isso funcionaria para vários outros casos, como, por exemplo, mentir. Se a gente costumasse a mentir sempre, bom, a confiança entre as pessoas acabaria, nós iríamos estar numa situação de vigilância de uns com os outros eterna, né? E isso ia gerar uma insegurança gigantesca em nós, porque a gente não poderia confiar em mais ninguém, né? Ou confiaria em muito poucas pessoas, né? E reparem, a gente confia em muita gente, né? Alguém pode estar pensando agora e falar, professor, mas eu confio em pouca gente. Mas se você parar para pensar e analisar um pouco sua vida, você confia em muita gente. Como, por exemplo, quando você vai ao médico, você confia naquele médico. Ou quando você pede informação na rua, por exemplo, você confia naquelas pessoas que estão te dando aquela informação. Então, você confia que as pessoas dão relatos em primeira pessoa, por exemplo. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que diz para você, nossa, hoje eu estou me sentindo meio mal, está de fato se sentindo meio mal, né? Então você não duvida primeiro, né? Primeiro você aceita ou acata o que as pessoas estão dizendo.
né? Principalmente quando essas pessoas são técnicos naquelas áreas que eles estudam. Né? Então, por isso que nós aceitamos a opinião de médicos, por exemplo, porque eles são autoridades na medicina. Por isso que nós aceitamos opiniões de contadores, vocês que estudam administração vão ter que aceitar a opinião de vários contadores ou contadoras, porque essas pessoas são especialistas nessas áreas, e assim sucessivamente, né? Vocês podem pensar nisso em qualquer nível da vida de vocês. Né? Vocês confiam no motorista de ônibus, por exemplo, que vocês pegam todo dia para ir do ponto A ao ponto B, supondo que ele não está bêbado, ou que ele não usou drogas, ou que ele realmente fez os testes para direção e assim sucessivamente. Se as pessoas começassem a mentir com frequência, acabaria esse tipo de relacionamento, né? Ou seja, a gente ia viver numa espécie de medo e insegurança gigantesca, e isso ia acabar com o nosso bem-estar no final das contas, né? E isso mesmo se aplica à violação dos direitos, às quebras das promessas, a cortar relações íntimas, né? Porque tudo isso tem más consequências. Então, por exemplo, sobre quebra dos direitos, eu já falei da liberdade de expressão, livre associação e pensamento, esses são direitos fundamentais no Brasil e são direitos morais do ponto de vista utilitarista, né, são direitos legais no Brasil, está no artigo 5º da Constituição, que eu já pedi para vocês lerem mais de uma vez. Né? Então, se a gente começar a quebrar direitos, né, à torto e à direita, né, ou quer dizer, com muita frequência, direitos vão passar a não servir para nada, as pessoas vão começar a ter insegurança sobre o que o Estado deve fazer a elas, e elas podem ser a próxima vítima de uma quebra de direitos. E assim sucessivamente. Então, utilitaristas que defendem o utilitarismo nesses termos dizem, olha, os seus exemplos são apenas teóricos, em situações reais elas são extremamente complexas, né, e a gente, se olhar para a situação real, vai ver a complexidade de uma vida humana, e isso mostra para a gente que quebrar direitos, né, violar as nossas promessas, mentir e assim sucessivamente, acarreta muito más consequências do que boas consequências. Muito, muito, muito más consequências. Né? Então, qual que é o problema dessa estratégia? Aqui é um problema filosófico, tá, gente? Um problema a nível teórico mesmo. O problema é que não há nada na teoria utilitarista que implique necessariamente que boas consequências vão advir se a gente sempre não dar falso testemunho, sempre não mentir, sempre cumprir as promessas. Isso não garante que boas consequências vão ocorrer. E o que eu digo por necessariamente? Repare, se eu pegar um objeto e soltar ele no ar, necessariamente ele vai ao chão. Né? Não dá para ele sair voando. Então, o que as pessoas estão dizendo aqui é o seguinte, olha, você deveria garantir com a sua teoria que fazer todas essas coisas como não prestar falso testemunho, não quebrar direitos, não mentir, que isso sempre vai gerar boas consequências. Mas o fato é que não, isso não é verdade, porque é possível que contar uma mentira gere melhores consequências do que piores consequências. Então, o Rachels, ele diz na página 122 o seguinte, ainda que seja verdade que na maioria dos autos de falso testemunho e assemelhados tenham más consequências, não se pode dizer que todos eles tenham más consequências, e isso que é o importante, porque a teoria universalista ela tem que servir para todos os casos, não para a maioria deles. Então, pelo menos de vez em quando, né, pode-se chegar a um bom resultado fazendo algo repugnante ao senso moral comum, né, ou nosso senso comum moral. Então, isso quer dizer que pode ser uma entre 1 bilhão de ações, né? Pode ser que essa uma ação seja repugnante e gere as melhores consequências. Então, portanto, ao menos em alguns casos reais da vida, o utilitarismo irá se conflitar com um senso comum moral. Ainda mais, né? Mesmo que os argumentos anti-utilitaristas tenham que se basear em exemplos ficcionais, né? Tais exemplos retêm um certo poder contra a teoria, né? Teorias como a utilitarista se supõem aplicáveis a todas as situações, e esse é o grande problema, né? Não é só algumas situações, é a todas as situações, incluindo situações que são meramente hipotéticas. Por quê? Porque elas são meramente hipotéticas agora, mas podem ser reais em qualquer futuro próximo ou mesmo agora.
Então, assim mostrar que o utilitarismo tem implicações inaceitáveis em casos inventados é um modo válido de criticá-lo. E isso todo profissional de filosofia aceita, né? Então, a primeira defesa é fraca. Por que ela é fraca? Porque casos hipotéticos são usados não só em filosofia, como em N áreas, até mesmo na administração. E isso vale como uh, uma crítica boa, né, contra as teorias utilitaristas. Imagine que a gente, só para dar um exemplo sobre casos hipotéticos, imagine que a gente esteja discutindo a moralidade de fundir os seres humanos, os seres humanos, com as máquinas, né? Então, em vez de você ter um corpo biológico, eu vou te dar um corpo sintético, vou baixar seu cérebro, ou as informações do seu cérebro dentro de um cérebro sintético, e eu vou te dar imortalidade. Então, a pergunta é moralmente permissível fazer esse tipo de coisa? Ou melhor dizendo, é moralmente desejável que as pessoas façam isso? Repare, não há nenhuma tecnologia disponível para a gente fazer esse tipo de coisa. Um caso é puramente hipotético, mas a teoria tem que responder esse tipo de desafio. Então, não importa se isso é mais palpável ou se é menos palpável. Importa que o caso hipotético é minimamente possível, se é minimamente possível, então nós temos que levar em consideração. Então é um grande problema para teorias utilitaristas não conseguirem coadunar na lacuna delas lá, né, que as boas consequências sempre advenham, né, de atos que nós não consideramos repugnante em geral, como por exemplo, que as boas consequências nunca vão vir de atos como falso testemunho. Então, essa primeira estratégia ela é fraca no sentido filosófico, porque a gente leva em consideração casos hipotéticos ou inventados, né? A gente chama isso de experimento mental. Quando eu fiz o exemplo do pai que ganha um aumento salarial, aquilo é um experimento mental que pode nunca ter ocorrido na sociedade até agora e talvez possa nunca ocorrer no futuro, mesmo que distante, mas mesmo assim pode ocorrer. Ou seja, não tem nenhuma lei da natureza, nada físico que impeça que aquilo ocorra, né? Como não tem nada na natureza que me diga que se eu soltar um objeto no ar, ele vai para cima, né? Tudo diz que ele vai para baixo. Então, o utilitarismo não consegue, né, barrar essa lacuna, ou seja, fechar essa lacuna. Né, garantir para a gente que em todas as situações prestar falso testemunho vai gerar más consequências e por isso prestar falso testemunho é moralmente errado sempre, né? E isso é um problemão para uma teoria que não é relativística e que se pretende universal. Beleza? Entenderam a primeira estratégia? Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre a primeira estratégia? Ela é razoavelmente simples de entender, penso eu. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Não, nenhuma dúvida? Então vamos à segunda, né? A segunda estratégia para tentar resolver todos aqueles problemas de uma vez é tentar mudar o consequencialismo, como eu já disse, né? Então, o princípio da utilidade escolheria regras e não atos. Então, a gente vai se deter um pouco mais aqui, porque aqui a carga teórica é um pouco maior. Então, a gente tem que lembrar, como já fiz no começo da aula, que é pelo menos esses dois grandes consequencialismos que o utilitarismo pode aceitar, que é o de atos e o de regra, né? Então, o utilitarismo de atos tem esse seguinte raciocínio que o Rachels diz lá no texto, né? Então, a assunção problemática, né, ou a concepção problemática é aquela que cada ação individual deve ser julgada pelo padrão utilitarista. Ou seja, prestar falso testemunho é errado, não porque naquela circunstância específica, né, ele produziu más consequências. É por causa de que se todo mundo prestasse falso testemunho, isso traria más consequências, né? Então, o raciocínio do utilitarismo de ato está errado, né? Então, a gente não tem que olhar atos individualizados, a gente tem que olhar coisas mais gerais. Então, a análise do caráter errado da mentira, por exemplo, em uma situação particular, depende das consequências de dizer aquela mentira
em particular, ou seja, naquela situação particular. Se você deve manter uma promessa em particular, depende das consequências de manter aquela promessa particular. E assim para cada um dos exemplos que a gente considerou anteriormente. Né? Prestar falso testemunho naquele ato particular. Né? Manter direitos naquele ato particular. Manter a justiça naquele ato particular. Né? Se aquilo que nós nos preocupamos é com as consequências das ações particulares, então podemos sempre inventar circunstâncias nas quais uma ação horrível teria as melhores consequências. Por quê? Porque a gente pode criar um caso hipotético, né, que seja absurdo e crie uh, e, e, e proporcione as melhores consequências. Esse é o ponto. E se a gente mudar, então, esse tipo de raciocínio, mudando a versão do utilitarismo, né? Ou seja, mudando uma parte do utilitarismo, né? Que é o consequencialismo de ato, mudar ele para o consequencialismo de regra. Então, o consequencialismo de regra ele tem várias formulações. Eu vou dizer o nome de alguma dessas formulações. A gente tem o utilitarismo de regra simpliciter, ou seja, com regra simples. A gente tem o utilitarismo de regra do código moral real ou atual, que diz que a gente deve seguir um código de regras que é exemplificado na nossa sociedade. A gente tem um utilitarismo de regras do código moral ideal, que a gente deve seguir um conjunto de regras ideais, mesmo que a sociedade não aceite essas regras ou não viva conforme elas agora. A gente tem o utilitarismo de regras institucional, que diz que o utilitarismo não deveria ser aplicado a pessoas, ou nós, escolhedores, mas sim às instituições políticas, né, e as regras das instituições políticas. A gente tem o utilitarismo de regra de generalização, ou seja, nós pegamos casos iguais, criamos uma regra e dissemos assim, essa regra vale para todos os casos parecidos com esses casos aqui, e assim sucessivamente. Tá? Há pelo menos 8 variações do tipo de utilitarismo de regras e de atos. Tá? O de atos também tem algumas variações. Mas aqui o que importa para a gente é uma ideia muito mais intuitiva, né, do utilitarismo de regras. Então, o Rachels explica magistralmente bem, na página 122, a nova versão. Né? Então, ele diz assim, olha, a nova versão do utilitarismo ela modifica a teoria de tal forma que as ações particulares, né, ou ações em particular, não são mais julgadas pelo princípio da utilidade. Então, não ocorre mais aquilo que o Jeremy Bentham defendia que deveria ocorrer, né? Que o princípio da utilidade olha para cada ação individualizada. Então, você sai de casa, está numa situação moralmente relevante para se tomar uma decisão, pega o princípio da utilidade, aplica ele naquela ação e escolhe, né, que ação seguir. Então, não é para ocorrer mais isso, esse não é o raciocínio que a gente deveria ter, né? Então, em vez disso, nós primeiro perguntamos qual conjunto de regras é o ideal de um ponto de vista utilitarista. Né? Então, em outras palavras, né, que regras deveríamos nós seguir para maximizar a felicidade? Então, os atos em particular seriam julgados de acordo com a conformidade da regra. Então, a gente tem o princípio da utilidade olha os conjuntos de regras possíveis, né, e pergunta, não, e se todo mundo seguir um conjunto de regra A, ela vai maximizar a felicidade? E se for o B? E se for o C? E se for o D? E aí a gente escolhe um conjunto de regras que maximiza a felicidade. E aí nós passamos a seguir aquele conjunto de regras. Então, para dar um exemplo bem palpável para quem é cristão, por exemplo, os 10 mandamentos cristãos é um conjunto de regras, né? Então, bem simples, né? Bem simples, é um conjunto de regras bem simples. Então, nós estamos pensando em lista de regras como os 10 mandamentos, ou coisas parecidas, né? Que são proibições, permissões e obrigatoriedades, né? Que tem esses 3 tipos de regras, né? Que nos dê permissão para fazer certas coisas, como, por exemplo, permissão para cultivar uma vida, né? Que nos proíba de interferir na vida dos outros, por exemplo, e que nos obrigue a, por exemplo, respeitar a liberdade de terceiros, né? Isso são regras, né? Faça isso, não faça aquilo, isso são ordens, são regras, são coisas que nós devemos seguir. Então, nós deveríamos escolher
esse conjunto de regras, né? Nos perguntando, e se todo mundo seguisse, né, essas regras, a gente maximizaria a utilidade ou a felicidade, né? Se a resposta for sim, então esse conjunto de regras é que a sociedade toda tem que seguir. E aí, quando nós formos agir, né, os atos vão ser avaliados em conformidade com essas regras. Então, imagina a regra não matar pessoas inocentes, a gente pega uma pessoa assassinando um inocente e fala assim, essa ação é imoral porque não coaduna com a regra, e essa regra, se todo mundo seguir, maximiza a felicidade. Então, essa pessoa deve ser punida, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Então, essa nova versão da teoria é chamado, em geral, de utilitarismo de regra. Então, para distingui-lo da teoria original, agora comumente chamado de utilitarismo de ato. Como eu disse para vocês na última aula, essa nomenclatura, utilitarismo de regra e de ato, ou consequencialismo de regra e de ato, foi feita por volta da década de 50, final da década de 50, começo da década de 60, certo? O próprio John Stuart Mill e o próprio Jerome Bentham não tinham ideia dessa diferenciação. Por isso que às vezes parece que está meio bagunçado na teoria deles qual é o tipo ou o modelo teórico que eles aceitam. Então, a gente devia seguir as regras, né, que se fosse aceita por todos ou por quase todos, porque a gente sempre vai ter pessoas que não vão conseguir seguir as regras, ou porque elas não conseguem aprender a regra, são pessoas que têm, por exemplo, deficiências mentais graves, ou porque elas não têm mais capacidades mentais, como as pessoas mais senis, né, ou pessoas que perderam a sanidade, se vocês preferirem. Crianças não seguem regras, né, e isso é um grande problema para os pais, né, elas vão seguir no futuro. Então, a gente tem que pensar se elas são adotadas por quase todos os indivíduos, porque a gente tem uma margem de pessoas que não conseguem seguir regras, porque não conseguem aprender, né, regras, ou não são capazes de seguir. Né, podem ter alguma dificuldade. Então, o pensamento é o seguinte, né? Nós deveríamos seguir um código com regras que, se seguida por quase todos, né, maximiza a felicidade de todos na sociedade, não olhar para casos particulares, não olhando para casos particulares. Ou seja, se a gente seguir essas regras, em geral, a felicidade vai ser muito maior do que se a gente não seguisse elas ou seguisse outro conjunto de regras. Então, a gente não vai olhar casos particulares para escolher as regras, né? Depois a gente olha casos particulares com as regras, né? Então, as regras são um quarta-caminho, né? Elas intermediam essa relação. Primeiro, antes de ir para os problemas, ficou clara a diferença de utilitarismo de ato para utilitarismo de regra. Isso é realmente relevante para que vocês entendam a capacidade de resposta. Alguma dúvida sobre isso? Então, bem, vamos operacionalizar as regras, então, para vocês verem como resolve os problemas, né? Então, vamos pegar um ou dois exemplos para tentar resolver os problemas. Então, prestar falso testemunho numa situação particular gera as melhores consequências, né? Esse é o exemplo contra o utilitarismo. Só que isso é um problema para o utilitarismo de ato, porque ele está olhando aquele ato em específico, onde prestar falso testemunho gera as melhores consequências naquele ato. Para o utilitarismo de regras, poderia haver uma regra como proibido ou você não deve, né, prestar falso testemunho, e se ela for seguida pela maior parte das pessoas, a sociedade vai ter mais felicidade do que infelicidade, porque caso contrário, caso as pessoas não sigam essa regra, ou seja, prestem falso testemunho com frequência, todos aqueles problemas que eu já indiquei vão ocorrer, né? Falta de segurança, né, desconfiança nas instituições, e assim sucessivamente. Então, vamos ver se resolve o problema da mentira, né? Nós não devemos mentir, porque, e essa é a regra, mesmo que numa situação particular ela maximize a felicidade, por quê? Porque se todo mundo mentir, a instituição da verdade vai acabar, nós não vamos mais confiar uns nos outros, né? Nós vamos perder a confiança nas autoridades, por exemplo, nossos médicos, os juízes, os motoristas de ônibus e assim sucessivamente, né? E isso vai gerar muito mais mal do que bem, ou seja, muito mais infelicidade do que bem. Bom, vamos pegar os direitos, né? Nós devemos respeitar direitos, né? Ou
a gente pode tomar cada direito como uma regra. Né? Então, se cada direito é uma regra, a gente deveria seguir essa regra sempre, mesmo que ir contra essa regra numa situação particular maximize a felicidade. E assim sucessivamente, né? A gente pode pensar, por exemplo, que nós devemos cuidar das pessoas de perto em vez das pessoas de longe, pode ser uma regra que compõe, e se as pessoas fizerem isso, vai ser melhor do que se a gente se preocupar com pessoas distantes. Tá? Então, essa é a linha de raciocínio do utilitarista de regras. Então, soluciona todos aqueles casos de uma vez só, né? Mas qual que é o problema? Dá vários problemas, há uma penca deles, e aqui há 3 problemas, né? Que primeiro é o problema do colapso. Né? Então, o primeiro problema é o seguinte, né? Se o utilitarismo de regras aceita que as regras podem ser quebradas em alguns casos particulares, mesmo que esses casos particulares sejam raríssimos, né? A gente está trocando o utilitarismo de regra pelo utilitarismo de ato. Então, a gente está voltando para trás. Então, imagine o seguinte. Imagine que não mentir, né, em geral, causa as melhores consequências, né? Causa as melhores consequências. Então, você não mente, diz para as pessoas não mentirem, a maior parte das pessoas não mentem, e tudo bem, né? E aí tem o problema do assassino curioso. Eu acho que eu já comentei desse problema em sala de aula com vocês, mas se vocês não se lembrarem, eu vou repetir. Imagine que você segue a regra que você não deve mentir, e então você está andando na rua e um amigo seu vem desesperado, esbaforido, para você falar assim: olha, tem uma pessoa tentando me matar e eu vou me esconder na sua casa. Posso? Aí você fala: claro que pode, né? Então, enquanto você vai lá se esconder, eu vou chamar a polícia. Antes que você consiga pegar seu celular, o assassino chega em você e faz a seguinte pergunta: você sabe onde fulano de tal, que é seu melhor amigo, está? Segundo o utilitarismo de regra, a gente não pode mentir, certo? Tem que seguir a regra. Só que nesse caso particular, se a gente seguir a regra, a gente vai ser cúmplice de assassinato. Porque o cara vai achar o nosso amigo e vai matar o nosso amigo. Então a gente poderia pensar: mas nesse caso particular, que é um caso muito extremado, a gente poderia quebrar a regra. E dizer assim: não, aqui a gente deixa a regra de lado e olha para o caso particular, né? Vê que aquele ato de mentir vai trazer melhor consequência do que o de não mentir. E aí o crítico diz assim: olha, mas agora são 2 pesos e 2 medidas. No começo você disse para eu seguir regras, e agora você está dizendo para eu abandoná-las? Né? Isso é coisa de utilitaristas de ato, que olham para atos particulares. Então, o utilitarismo de regra acaba voltando para a linha de raciocínio do utilitarismo de ato. Por isso que é um colapso, né? Colapso, ou seja, ela cai de novo no utilitarismo de atos. Não, mas aí alguém poderia dizer assim: não, mas é que o professor está dando exemplos de regras muito gerais, como, por exemplo, matar pessoas inocentes é uma regra muito geral e abstrata. Porque na eutanásia, por exemplo, as pessoas podem estar em profunda dor, né, e elas são pessoas inocentes, e a gente pode ser, e pode ser moralmente permissível matar uma pessoa que está sofrendo muito por uma doença que não tem cura, que não tem jeito de fazer ela melhorar. Então, a gente deveria formular uma regra mais complexa, né, e menos abstrata, como, por exemplo, nós não devemos matar pessoas inocentes, a não ser que essas pessoas estejam em profundo sofrimento, sem chance de recuperação. Só que se a gente começar a deixar as regras cada vez mais detalhadas, ou seja, ela vai se aplicar cada vez mais a casos específicos, aí a gente tem um monte de regra extremamente complexa que se aplica só um ato de cada vez. Então, a gente cai no segundo problema, que é o problema da coextensão. Se as regras forem muito particularizadas, né, muito detalhadas, no fim das contas, a gente está assumindo a mesma solução do utilitarismo de ato. Né? No fim, o utilitarismo de regra vai ser idêntico ao de ato, porque você vai ter uma regrinha mas tão particular que ela vai se aplicar a 1 ou 2 casos no máximo. Né? Então, é o mesmo processo de pensamento do utilitarismo de ato, porque no final das contas, você vai ter que avaliar o ato para ver se aquela regra muito particular se encaixa naquele ato. Sem falar que a gente tem outros problemas, como, por exemplo, quanto mais complexo é um conjunto de regras, mais difícil é para a gente aprender essas regras.
né? Então, pensem em todas as regras legais que nós temos, né? Por analogia. Né? Imagina um estudante de direito com o vade-mecum debaixo do braço. É impossível ele conseguir seguir todas as regras que estão no vade-mecum, porque já é impossível ele conhecer todas elas e se lembrar de todas elas e agir conforme todas elas. É por isso que ele anda com o vade-mecum debaixo do braço, né? O vade-mecum, para quem não conhece, é um livro que reúne vários conjuntos de leis do Brasil. Constituição, Código Civil e assim sucessivamente, tudo no mesmo livro, né? E é um calhamaço gigantesco. E esse é um segundo problema, que é fazer as pessoas seguirem essas regras, né? Entenderem essas regras e seguirem. Bom, mas alguém pode dizer o seguinte: não, professor, a gente nem precisa fazer regras tão particulares e nem ficar quebrando as regras, né? A gente segue as regras estritamente. Ou seja, sempre segue a regra, não dá exceção para a regra, né? E não faz regra tão particulares assim. A gente segue a regra. E isso ocasiona o terceiro problema, que é o problema do culto às regras, ou seja, a gente virou escravo das regras. Né? Se a gente seguir as regras de uma maneira muito cega, né, a gente pode sofrer de irracionalidade, como eu disse mais no começo da aula. Porque, ao mesmo tempo que você aceita que você deve promover as melhores consequências, você está aceitando que você não deve promover as melhores consequências em alguns casos particulares. Por quê? Porque você está aceitando a ideia forte de que as regras devem ser seguidas sem nunca serem quebradas, não importa o quê, né? E isso vai melhorar a vida das pessoas. Então você está numa posição irracional. Ao mesmo tempo que você aceita que você deve produzir as melhores consequências, você aceita e age, né, de certa maneira, que em algumas circunstâncias você não deve promover as melhores consequências. Ao contrário, você deve seguir as regras. Então, isso dá um problema de irracionalidade e a gente chama isso de o problema do culto às regras, porque agora as regras são imperiosas, né? Elas nunca podem ser quebradas. Então, um exemplo muito rápido para vocês. Talvez grande parte de vocês não tenham tido a experiência, né, de ver os atentados de 11 de setembro serem transmitidos pela televisão à época, né, em 2001. Então, eu, por exemplo, eu era relativamente jovem, eu vi os atentados e eu fiquei realmente chocado com aquele atentado. Bem, há uma regra que diz que nós não devemos matar pessoas inocentes, certo? E dentro daqueles aviões, tanto os que bateram nas torres do World Trade Center, quanto o que bateu no Pentágono, tanto o que caiu na Pensilvânia, que na verdade aí uma certa dúvida se não foi o próprio governo norte-americano que mandou abater aquele avião, né, porque já tinha visto 3 caírem em prédios, né, baterem em prédios, né. Então a ideia era a seguinte: imagine que você tem essa regra que você não deve matar pessoas inocentes, e você é o presidente de um país e sabe que certos aviões foram sequestrados e estão a caminho de se chocarem contra prédios que vão ocasionar milhares de mortes, como foi o caso do atentado do 11 de setembro, né? Então, o que você deve fazer? Né? Então, o que você deve fazer? Se você seguir a regra que você não deve matar pessoas inocentes, então você não pode derrubar os aviões. E reparem, se os aviões baterem nos prédios e matarem pessoas inocentes, não foi você que matou. Ou seja, não foi você que quebrou a regra. Né? Você seguiu a regra. Né? Quem não seguiu a regra foram os terroristas, por exemplo, que raptaram esses aviões. Então, é muito difícil a gente sustentar que a gente tem que seguir as regras sempre, mas também é muito difícil a gente explicar um procedimento que vai permitir a quebra de regra em casos particulares, porque a gente não quer uma quebra de regra generalizada, porque isso vai nos levar de volta para o utilitarismo de atos, e a gente também não quer, por outro lado, esse culto cego às regras, porque isso vai gerar más consequências do tamanho do mundo.
Então, para que vocês tenham uma ideia que isso não está longe da realidade, depois dos atentados 11 de setembro, a Suprema Corte alemã se reuniu, como é o Supremo Tribunal do Brasil aqui, Suprema Corte da Alemanha se reuniu para discutir se o Estado alemão poderia derrubar aviões sequestrados, né, se eles tivessem as informações pertinentes, como, por exemplo, sabendo que esse avião seria usado como arma contra outros civis. A Suprema Corte Alemã chegou na seguinte conclusão: o Estado alemão não pode infringir a regra de matar pessoas inocentes, ou seja, o Estado alemão nunca pode derrubar um avião sequestrado, mesmo que o Estado alemão saiba que esse avião vai matar milhares de pessoas se chocar contra um prédio, se for lançado contra uma planta nuclear, por exemplo, uma usina nuclear e assim sucessivamente. Então, o governo alemão leva a sério a ideia de seguir regras sempre, né, mesmo que tenha as informações pertinentes. E isso parece ser um pouco contraintuitivo. Então, essa defesa, né, ou seja, a mudança teórica de consequencialismo de ato para consequencialismo de regra também acarreta problemas. Tá? E vocês já podem estar cansados de ver tantos problemas, problemas, problemas. E é assim mesmo em filosofia, tá, gente? Você propõe uma ideia, alguém acha um problema, você propõe uma solução, alguém acha um problema na sua solução, e isso, a gente já faz isso há 2.600 anos. Então, a coisa é assim, né? Por isso que é um esforço mental gigantesco. Então, alguém poderia falar o seguinte: olha, o governo alemão, no caso das Torres Gêmeas, está totalmente errado. No caso do sequestro dos aviões, está totalmente errado. Certo está o governo norte-americano, supondo que ele mandou derrubar um dos aviões na Pensilvânia, porque ele salvou mais gente fazendo isso. E se você discorda, isso quer dizer que o seu senso comum de moralidade está errado, né? Ou precisa ser refinado. Então, o JJ Smart, ele foi um filósofo moral que morreu no começo dos anos 2000, muito influente, e ele diz o seguinte, né? Então, admitidamente, o utilitarismo tem consequências que são incompatíveis com a consciência moral comum. Ou seja, ele admitia isso, né? Mas eu tendo a tomar o ponto de vista de tanto pior para a consciência moral comum. Ou seja, o problema é a nossa consciência moral. Então, isto é, eu estou inclinado a rejeitar a metodologia comum de tentar testar princípios éticos gerais, analisando como eles se ajustam aos nossos sentimentos em casos particulares. Então, o que o Smart está dizendo é o seguinte: repare, você tem um consenso moral na sua vida, você age de certo modo, e quando você está discutindo ética agora com o professor Bruno, você usa esse senso moral para ver se as posições que ele está defendendo ou mostrando para você são plausíveis ou implausíveis. Mas que você deveria abandonar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa está muito ligado à sua vida e pode ser mal pensada, né? Então, justificando a posição do Smart, ele defende duas coisas que podem parecer excludentes no começo, mas se a gente parar para analisar mais de perto, não são, né? Então, o Smart ele diz o seguinte: olha, como o nosso senso comum está muito contaminado, por exemplo, por sentimentos, né, por ideias pouco esclarecidas, por preconceitos, né, o senso comum sempre vai entrar em choque com o utilitarismo. Mas se a gente olhar para o nosso senso comum e tentar limpar essas coisas, a gente vai ver que o utilitarismo e o senso comum são coextensivos. Ou seja, todos os valores que o senso comum defende, né, claramente postos, sem preconceito, sem muito sentimento, essas coisas, né, vai mostrar que o utilitarismo revela as nossas intuições um pouco mais refinadas. Então, utilitaristas argumentam que coisas como mentir, quebrar promessas, não beneficiar os de perto, elas não são coisas erradas em si. Elas são erradas apenas porque geram mais infelicidade e mal-estar e felicidade do que felicidade e bem-estar. Isso todo mundo já entendeu, né? Então, isso explicaria, por exemplo, que tais atos são errados, né? Mas explica muito melhor do que a gente supor que essas coisas são erradas em si.
Então, por isso que o nosso senso comum se bate com o utilitarismo. Porque pensem bem, se alguém chegar para vocês e disser assim, olha, você não deve quebrar promessas, e você pergunta, por quê? Aí a pessoa diz o seguinte, porque quebrar promessas é ruim em si. Aí você, tá, mas por que é ruim em si? Ela falou assim, porque é um mal. E a explicação para, certo? E geralmente a gente não aceita esse tipo de explicação. A gente falaria assim, não, mas não é por isso, não é? Não, quer dizer, quebrar promessas não é errado porque é errado em si, né? Elas são erradas porque geram más consequências, né? É isso. A gente realmente tenderia a aceitar mais a explicação de uma outra pessoa que viesse e falasse, olha, você não deve quebrar promessas, porque quebrar promessa gera uma infelicidade gigante nas pessoas. Aí você diz, nossa, realmente, isso parece ser uma boa justificativa porque eu não devo quebrar promessas. E pronto, e agora o seu senso comum está coadunando com o utilitarismo, é claro, se você aceitar esse tipo de coisa. Então, se a gente aceitar essa linha de pensamento, a gente chega na conclusão do Smart, né? Ele fala o seguinte, né? Que o senso comum e o utilitarismo, né, coincidem totalmente na explicação do que, por que nós pensamos que certas coisas são erradas, né? Coincidem totalmente. E por que eu coloquei um ponto de pergunta ali na frente do senso comum está errado? Por quê? Porque a gente tem que pensar se, primeiro, o senso comum é assim, né? Ou seja, se as pessoas aceitam com frequência explicações de que algo é errado por causa das consequências ou não. Então a gente tem que pensar nisso. Né? E por que, que o utilitarismo, né, se coadunaria com o senso comum refinado? Né? Porque nós não podemos confiar em emoções imediatas frente a algo que nós pensamos ser injusto. Né? Porque se nós confiarmos nessas emoções, provavelmente levados por ela, a gente vai fazer avaliações de atos de maneira ruim. Então, utilitarista, eles defendem que a nossa indignação frente a uma ação que parece injusta, como, por exemplo, prestar falso testemunho, está ligado às nossas experiências passadas, né? Por quê? Porque geralmente a gente vê a injustiça, vê o que elas causam, ou seja, causa uma miséria terrível, uma infelicidade terrível. Imagine a injustiça de cobrar mais impostos dos pobres do que dos ricos, deixando eles cada vez mais na infelicidade e na miséria. E depois a gente tende psicologicamente a avaliar todas as outras situações que parecem injustas como ruins, né? Como ruins. E isso está errado, porque isso a gente tem que avaliar com calma esse tipo de ação que parece ruim, porque a gente tem que se livrar desse, como posso dizer isso? Desse modo de cortar caminho de avaliação, né? Então você viu um monte de coisa, um monte de injustiça que gerou infelicidade, então a primeira coisa que te cheira é injustiça, você já vai para cima com indignação dizendo isso vai gerar infelicidade, né? Então se a gente for menos emocional, né, e ligar menos os nossos pensamentos avaliativos às situações, né, a gente vai ver que quebrar certas regras, em algumas circunstâncias, podem trazer melhores resultados. E aqui o Smart argumenta desse modo porque o próprio Smart era um utilitarista de atos, tá, gente? Ele não era um utilitarista de regra. Então ele pensava que o seguinte, bom, as regras podem nos ajudar a pensar melhor, mas elas não são elas que avaliam atos, né? Somos nós com o princípio da utilidade. Então, se a gente for lá e olhar para as nossas emoções e limpar, né, o caminho dessas emoções e ficar com a racionalidade mais afiada, então a gente vai conseguir fazer essas avaliações melhor. Então, o senso comum ele está errado quando ele impregna, né, as avaliações com emoções muito fortes, mas ele se coaduna com o utilitarismo quando a gente limpa essas emoções do caminho e consegue fazer uma avaliação melhor dos atos. Né? Então é por isso que o senso comum, em forma geral, está errado, porque ele está com muita emoção nele, né? Está carregado desse tipo de coisa. E certas coisas viram um dogma com o tempo, né?
Ou seja, a gente começa a acreditar que certas coisas são injustas para todos os casos, em todas as circunstâncias, sem abrir espaço para considerações de qualquer natureza, para ver se aqueles atos são justos ou injustos. Então, eu vou dar um exemplo da pandemia e de quem fura a pandemia. Pessoas como eu, que têm o privilégio de trabalhar dentro de casa, podem começar a simplesmente apontar o dedo para os outros e dizer para essas outras pessoas que elas estão moralmente erradas de furar a pandemia, porque fazendo isso elas vão deixar mais pessoas doentes, vão transmitir a doença para mais pessoas. Bom, do ponto de vista objetivo, isso está certo, né? Mas se a pessoa necessita sair de casa, seja para ganhar a própria vida, seja para ir socorrer um parente, seja para ir, sei lá, salvar o bichinho de estimação que ela ama, né? Seja lá o que for, né? Se ela tiver uma boa justificativa para quebrar a quarentena, parece que ela não está fazendo algo moralmente errado. Né? Só que a pessoa que acredita piamente que quebrar a quarentena é moralmente errado, não leva em consideração nenhuma outra razão que poderia ser oferecida. É claro que as razões podem ser ruins, né? A pessoa quebrou a quarentena para ir beber cerveja com os amigos. E isso não é uma boa razão para colocar pessoas em perigo de pegar uma doença que pode matá-las, né? Então, se a gente for, né, muito atrás das regras e virar, né, e contaminar essas regras com emoções fortes, né, com indignação, porque é indignante para uma pessoa que é obrigada a ficar presa dentro de casa, como eu estou há cento e tantos dias, ver uma pessoa sair de dentro de casa quando ela não precisava sair. Certo? É indignante, porque eu estou fazendo um esforço gigantesco. Como é indignante por uma pessoa que está tendo que sair por obrigação, que ela não pode deixar de sair, ver uma pessoa que poderia ficar em casa saindo. Então, a gente precisa abrir espaço para avaliações mais complexas, né, que deixem essa indignação, né, essa emoção forte de lado. E por isso que o senso comum precisa se livrar disso. Mas uma vez que ele está livre disso, todo mundo vai concordar que uma pessoa que sai para trabalhar porque não tem outra opção para viver a vida no meio de uma pandemia, ela está fazendo algo moralmente correto, certo? Ou seja, ela não está seguindo a regra não saia de casa porque temos uma pandemia, mas a quebra da regra dela parece ser justificada e isso o senso comum vai concordar, né, depois que ele estiver limpo dessa indignação. É. Então, por fim, quando a gente pensa, né, no senso comum, nós rapidamente fazemos certas avaliações e nós deixamos muitas consequências, tanto de ações quanto de regras, de fora, né? Então, por quê? Porque as situações são complexas. Então, quando nos é apresentado um contra-exemplo ao utilitarismo, né, nós somos levados a pensar que as ações que o contra-exemplo descreve trará boas consequências, mas trairá nossas intuições sobre o que é correto fazer, porque esse é o jogo do contra-exemplo, né? Eu te dou um contra-exemplo, você se assume utilitarista e fala, não, beleza, se eu prestar falso testemunho, eu vou trazer boas consequências, e aí alguém pergunta, isso te parece justo? Você, não me parece, porque isso trai minhas intuições acerca do que é correto fazer. Mas a gente tem que olhar o caso como um todo, e a regra também, né, como um todo. Então, considere, por exemplo, o exemplo do avião. Então, a difícil decisão de matar pessoas inocentes dentro de um avião sequestrado por terrorista, que se for abatido, será lançado, se não for abatido, desculpe, será lançado contra um prédio, matando milhares de pessoas, né? Então, nesse caso, seria correto abater o avião? Quando a gente olha para esse caso, que é extremamente complexo, não é o caso de um avião sequestrado que vai bater num prédio cheio de pessoas, ou com milhares de pessoas, não é só isso. Né? A gente tem que olhar para mais coisas. Como, por exemplo, se é o Estado, se é o governo que está mandando abater aquele avião, as pessoas vão entender a justificativa do Estado, ou as pessoas agora vão começar a desconfiar cada vez mais do Estado? Né? As pessoas vão acreditar na justificativa do Estado? Né? De fato, abater o avião vai
impedir a morte de milhares de pessoas, né? Qual é o grau de certeza que você tem disso, né? Ou qual é o grau de probabilidade que você visão com um prédio que não envolva abater aquele avião, né? Como, por exemplo, tentar se comunicar com alguém dentro do avião, né? Talvez essa pessoa consiga, né, tomar conta da situação, e assim sucessivamente, né? Nós temos que olhar para as consequências e para cada cenário, e isso é muito complexo. Então, quando o problema é colocado, como eu coloquei aqui, da maneira mais simples possível, nosso senso comum já vai em direção a uma resposta sem pensar tanto nas consequências ou nas opções de ações, né? Então, nós temos que pensar tudo isso. Então, o senso comum está errado quando ele não pensa tudo isso, mas se nós pararmos para pensarmos por 5 minutos, né, a gente vai ver que há muito mais entre o céu e a terra do que o exemplo transmite. E uma das maiores evidências que o senso comum pode estar errado acerca da moralidade, né, é acerca do que pode advir do futuro, né? Então, o Smart, né, ele defende que a consciência moral comum, ou senso moral comum, ele precisava ser melhorado, por assim dizer, né? Então, o Rachels diz lá, olha, se consultarmos o que Smart chama de nossa consciência moral comum, né, muitas considerações para além da utilidade parecem moralmente importantes, ou seja, para além das boas consequências, ou seja, para além de gerar o máximo de felicidade. Mas o Smart ele está correto em uma coisa, né, em advertir-nos de que não se pode confiar no senso comum. A gente não pode confiar nessas primeiras ideias que nós temos com tanto afinco, né? A gente tem que duvidar delas. E isso é um pouco de ceticismo, né? Então, talvez o utilitarismo venha, de certa maneira, a nos beneficiar porque ajuda a gente a pensar nesse tipo de coisa. Então, as dificuldades do senso moral comum se tornam óbvias se nós pensarmos um pouco, né? Muitas pessoas brancas, por exemplo, pensaram no passado que tinha diferenças importantes entre brancos e negros, né? De tal forma que os brancos eram mais valiosos ou mais importantes do que os negros. Ou seja, brancos escravagistas do passado, eles quebravam totalmente princípios como da igualdade imparcial, né? Por quê? Porque eles pensavam que os negros valiam menos e que eles contavam menos. Então, o utilitarismo falou assim: bem, não é bem assim, todo mundo conta igual. E isso mudou o senso comum moral de uma época, né? Então, foi confiando no senso comum que esses brancos, né, antigamente, né, eles puderam insistir numa teoria moral adequada, que uma teoria moral adequada para eles deveria acomodar o fato da escravidão ser moralmente correta. Ou seja, o senso comum da época escravagista era moral, não há nada de moralmente errado na escravidão. E esse era o senso comum. Bem, quem aqui concorda que há alguma coisa de moralmente correto na escravidão, né? Isso está muito longe do que nós pensamos hoje como correto e incorreto. Na verdade, a gente nem pensa na hipótese de escravidão, em nenhum tipo de escravidão. A gente já corta isso já do nosso pensamento. O que a gente não deveria fazer prima facie, certo? Por quê? Porque prima facie a gente deveria ah, pensar se alguma escravidão é boa ou não. Porque todos os assuntos têm que estar na mesa, né? Por que tem que estar na mesa? Porque a gente precisa renovar as nossas justificativas para afastar a escravidão e criar novas justificativas, né? Se a escravidão é tão ruim assim. E a gente tem que pensar nisso sempre. Por quê? Porque senão a gente vira dogmático. O que é uma pessoa dogmática? É uma pessoa que acredita em algo sem ter as devidas justificativas para acreditar em algo, né, naquele algo. Então a gente precisa gerar as melhores justificativas. E aqui está um ponto interessante: o utilitarismo fez isso desde quando foi concebido pelo Jerome Bentham em vários níveis, né? Por isso que eles eram chamados de radicais no século XIX na Inglaterra. Né, e uma dessas coisas radicais, como eu já disse para vocês em outras aulas, é que eles eram tão radicais que eles eram a favor do voto feminino, o que hoje para a gente é, sei lá,
senso comum, né? Senso comum. Na época deles, eles não eram defensores do senso comum, na verdade, eles eram defensores de teorias morais radicais. Né? Então, eles não acomodavam o fato ou não justificavam que as mulheres não votarem era moralmente correto. Muito pelo contrário, eles acreditavam que era moralmente incorreto ou errado. Né? Então, essa citação aqui eu gosto bastante, porque essa abertura, né, ou seja, questionar o nosso senso moral, que nos leva para frente. Né? Uma vez que a gente começa a duvidar que certos atos ou certas regras que nós seguimos são moralmente corretas, a gente pode melhorar moralmente. Então, tem progresso moral. Né? Então, a pergunta do James Rachels, né, é essa daqui. Será que as gerações futuras, né, sei lá, os nossos tataranetos, por exemplo, não olharão para trás com repugnância, né, para o modo como pessoas ricas no nosso século XXI aproveitavam suas vidas confortáveis enquanto crianças do terceiro mundo morriam de doenças facilmente evitáveis? Então, será que lá na geração futura eles vão olhar para trás e falar assim: como era possível que só 2% da população do mundo, né, detesse 98% de toda a riqueza e que milhões de pessoas morressem de fome todos os dias, né, ou morressem, por exemplo, de diarreia? O que aquele povo no século XXI estava fazendo, né? Ou eles não poderiam olhar para trás e ver que nós somos repugnantes porque nós abatemos animais indefesos para nos alimentar, quando a gente poderia fazer outra coisa para nos alimentar? Bem, se a gente responder que sim, que é possível que essas gerações futuras olhem para trás com repugnância, né, e simplesmente coloque o dedo na nossa cara, como nós colocamos o dedo na cara dos escravagistas brancos dos séculos passados, né, em caso afirmativo, né, eles poderiam notar que os filósofos utilitaristas eles já estavam à frente de seu tempo em condenar tais coisas, porque como nós vimos na primeira aula, né, utilitaristas defendem de forma geral o direito dos animais e defendem de forma geral o que a gente chama de altruísmo eficaz, né, que é doar uma parcela mínima de sua renda para aquelas pessoas que estão em posição de sofrimento absurdo no mundo, certo? Então, se isso for verdade, a gente tem que melhorar o nosso senso comum, e isso é progresso moral. Então, a teoria utilitarista é uma teoria extremamente progressista desse ponto de vista, né? Progressista moral, nesse sentido. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Era isso que eu tinha para hoje. Agora eu vou olhar aqui para vocês um pouco. Eu quero saber se há perguntas. Então, por favor, podem escrever ou podem abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Nenhuma pergunta, pessoal? Tudo às claras? Tudo mesmo às claras? Alguém pode estar se perguntando como tudo isso tem a ver com a administração, mas é simples, né? Esse é um modelo teórico que vai ser aplicado depois aos problemas da atividade administrativa. Falando nisso, eu já traduzi até o texto que a gente vai usar, deu um pouco de trabalho, 20 e tantas páginas, né? Mas, por exemplo, né, se vocês pagarem os funcionários de vocês bem, vocês vão gerar a máxima felicidade a todos aqueles envolvidos ou não vão? Né? Então, isso responde à pergunta como devemos pagar as pessoas, ou o que é justo pagar do ponto de vista utilitarista. Né? Então, a gente vai ver esse modelo teórico em ação. Tudo bem? Né? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, ok. Eu acho que ninguém quer perguntar. Tati falou que está tranquilo. Ah, por enquanto não, José também está tranquilo. Então, tudo bem, eu vou parar a gravação, não saiam daí, certo? Não saiam daí.